Cumpra em nós, meu Deus, a tua vontade. Fala conosco nesta noite, pois entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor. Levante as suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo, diga Jesus. Ah, você pode fazer muito melhor. Diga Jesus. Nesta noite eu sairei com a minha vitória. Nesta noite eu viverei milagres extraordinários no nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele bem forte. A Ele toda a honra, glória e adoração. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, povo de Deus. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, abre em Lucas capítulo 9, versículo 37. Lucas, capítulo 9, versículo 37. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Lucas, capítulo 9, versículo 37. Quem achou, diga amém. Diz assim: E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande... E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Fecha os seus olhos, continue com a tua Bíblia aberta, mas liga o teu pensamento em Deus. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Igreja, se você está vivo aí, começa a glorificar esse Deus. Se você está vivo, não sai daqui da mesma forma que você chegou, não. Abre a tua boca e começa a dizer: Jesus, eu dependo de ti. Jesus, eu quero te ouvir. Fala: Jesus, eu vim aqui te buscar. Jesus, eu vim aqui por tua causa. Eu sinto que Ele já está aqui. Se você pedir, Ele vai te tocar. Se você pedir, Ele vai fazer milagre na tua vida. Não é só na minha que Ele faz, Ele também faz na tua. Então abra a tua boca e peça ao Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, que nós dependemos de ti. Amém e graças a Deus. Pode se assentar e dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Enquanto você o aplaude, abra a tua boca e glorifica Ele. Diga: obrigado, Espírito Santo, por ter me escolhido para estar aqui nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque eu posso te ouvir, eu posso te sentir, eu posso sentir a tua glória. Amém. Amém.
Mais uma vez, boa noite, queridos. Nós vemos aqui que me chama muita atenção, que quando Jesus estava aqui na terra, muitas pessoas iam atrás de Jesus para aprender o que Jesus tinha para ensinar, só que poucos colocavam em prática. E esse poucos é tão poucos mesmos, que até os discípulos não praticavam tudo que Jesus ensinava. Os próprios discípulos, aqueles que andavam com Jesus, não eram todos que tinham confiança. Você não lembra da mensagem, acho que de 2 ou 3 semanas passadas, que nós lemos que quando Jesus começou a andar sobre as águas para encontrar ele no meio do mar, a Bíblia diz que eles não acreditavam porque o seu coração estavam endurecidos por causa da multiplicação de pães e peixes. Eles não estavam acreditando. E é algo que eu já quero começar a ensinar você. Ah, mas é que fulano não acredita que Deus vai me usar. É que fulano não acredita que o meu casamento vai mudar. É que Beltrano não acredita. Meu querido, o problema é de quem não acredita. O importante é que Ele tem poder e autoridade para fazer na tua vida. Se você acreditar, Ele já fez. Só que você precisa acreditar. Você não pode depender da opinião do outro. Quando você começa a depender da opinião do outro, e eu imagino que no meio dos discípulos era muito isso que acontecia. Que quando você começa a ler, aqui você vê que eles chegavam a ter uma discussão para saber quem seria o maior deles diante de Deus. Então um sempre estava preocupado com o que o outro iria achar dele. Quem está entendendo isso? Nós temos que sair nesta noite aqui já não se importando mais com a opinião daqueles que não são guiados por Deus, com aqueles que não estão alicerçados em Deus. A opinião que eu devo me importar é a opinião de Jesus Cristo de Nazaré, é a opinião daquele que morreu na cruz por mim. A opinião que eu devo me importar está aqui, a palavra viva de Deus na minha vida. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz tal coisa. E o que fulano diz? Fulano diz tal coisa. Então eu vou acreditar em quem? Na Bíblia. Só que nós vemos que nem todos praticavam o que Jesus ensinava. E como nem todos praticavam o que Jesus ensinava, o que começa a acontecer? Chega diante dos próprios discípulos de Jesus um problema. Chega diante dos próprios discípulos de Jesus uma adversidade. Chega um homem endemoniado. Só que quando chega, nós temos hoje o Espírito Santo, amém? Então você não precisa ter medo. Que é o que eu sempre digo, quando é demônio, no nome de Jesus tem que partir em retirada. Se é demônio, no nome de Jesus ele se sujeita. Que a Bíblia diz que diante desse nome, é um nome que está acima de todos os nomes. É um nome que ninguém pode suportar. É um nome que ninguém pode contra-atacar. Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então se é demônio, no nome de Jesus tem que partir em retirada. Só que os discípulos estavam ali aprendendo com Jesus. E é o que eu sempre digo, o seu momento de aprender, que é o que eu venho pregando aqui há semanas. O que acontece no momento não define quem é você. Porque já pensou, se por causa desse momento todos os discípulos parassem de seguir a Jesus? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não nasci para isso não. Porque olha, eu não consigo nem expulsar um demônio. Eu não consigo nem fazer isso. Sabe o que leva as pessoas a pararem? Sabe o que leva as pessoas a desistirem do chamado que Deus para a vida dela? Quem sabe que leva alguém a desistir do chamado de Deus? A comparação. Quando Deus tem um chamado para a minha vida e eu começo a olhar para outra pessoa e vejo que a outra pessoa está melhor, e vejo que a outra pessoa está maior, vejo que a outra pessoa está crescendo, e eu olho para mim e me vejo tão pequeno, tão limitado. Sabe qual é o desejo que vai dar? Qual é o desejo que dá? Para, desiste, recua.
Nós devemos aprender nesta noite com o Espírito Santo a não nos importar com a opinião de quem não está com o coração ligado em Deus, e a não nos comparar com ninguém. Por muito tempo da minha vida eu fiquei estabilizada, por muito tempo da minha vida eu fiquei parada, por muito tempo da minha vida eu continuei da mesma forma, porque eu sempre me comparava a outro. Mas fulano de tal é assim, eu não sou assim, então se eu não for assim, Deus não vai me usar. Então eu tenho que me mudar, eu tenho que me moldar para ser igual a fulano, para Deus me usar. Quem disse isso? Em que lugar da Bíblia diz que você tem que se mudar para ser igual a Beltrano, igual a Ciclano? A Bíblia diz que nós devemos nos moldar para ser igual a Jesus de Nazaré. Apóstolo Paulo, ele começa até o chamado dele dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Depois, mais na frente, com a maturidade na fé que ele foi adquirindo, ele diz: não, sedes imitadores de Cristo. Ele já nem se coloca mais como exemplo. Ele fala: não sou exemplo não, sede imitadores de Cristo. Siga Cristo, olha para Cristo. Sabe que muitas vezes me machuca? É quando eu vejo pessoas que têm dons tão lindos, tão maravilhosos, enterrando porque ela se compara com o outro. Ah, mas sabe o que é, bispa? Fulano também é do mesmo ministério que o meu, mas ele não vem tantas vezes no culto quanto eu venho. Ah, bispa, eu sou da intercessão, mas Beltrano não ora tanto que eu oro. Ah, bispa, eu sou da dança, mas Beltrano não ensaia tanto quanto eu ensaio. Ah, eu sou do louvor, mas Beltrano não vem em tantos ensaios quanto eu venho. Ah, eu sou a pastora de uma igreja, mas a igreja do outro está melhor que a minha. Isso chama-se o quê? Comparação. E automaticamente, quando você começa a se comparar com alguém, o que você faz? Para. Você para de gerar frutos. E nós vemos que os discípulos, mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles não colocavam tudo em prática. E eu imagino isso, um se comparando ao outro, um olhando para o outro, um querendo entender qual é mais. Que tanto que quando você vai ler lá o Evangelho de João, João mesmo, ele se dá uma exaltada, ele se exalta e diz: o discípulo a quem Jesus mais amava. Se você for ler, você vai ver isso várias vezes em João. Ele não é nada convencido, né? De todos os 12, ele ainda diz que ele é o que Jesus mais amava. Então nós vemos aqui, e nós aprendemos isso, que a palavra de Deus, ela não foi feita para pessoas perfeitas. Quem entende isso? Deus não espera de mim, de você, perfeição. Deus não espera de mim, de você, que venhamos vestir a capa, os homens a capa do Superman, as mulheres o bracelete da Mulher Maravilha e saia aí acabando com tudo. Deus não espera isso. Deus espera que venhamos estar todos os dias dispostos a mudar um pouquinho para nos parecer mais com Ele. Para que quando as pessoas olharem para mim, não vejam a mim, mas vejam a glória dEle, mas vejam a presença dEle, mas vejam o Espírito dEle que habita dentro da minha vida. E você vê que isso é algo tão sério que os discípulos, a Bíblia diz, não fala só Jesus. Volta aí no versículo 37 comigo do capítulo 9. E aconteceu no dia seguinte que descendo... Quem desceu? Está no individual ou está no plural? Eles. Quem são eles? Quem são eles? Jesus e os discípulos. Jesus e os discípulos. E todos estavam aonde? Mas será que a entrega era igual? Não. É notório isso, que lá na frente você vê quando Jesus vai ser crucificado, os discípulos tudo dormem. Jesus orando na agonia e os discípulos dormindo. Então, só que eles não se entregavam por inteiro. É outra coisa que eu e você devemos aprender, que tudo, quando nós queremos chamar a atenção de Deus, quando eu quero a bênção de Deus para a minha vida, eu tenho que aprender a me entregar sem reservas. Eu posso ter reservas no banco, eu posso ter reservas lá com o meu chefe, eu posso ter reservas muitas vezes em lidar com o meu esposo, com a minha esposa, eu posso ter reservas em lidar com o meu filho, mas quando fala das coisas de Deus, quando fala do Espírito Santo de Deus, se
se eu quero aprender com Deus, eu tenho que aprender a me entregar por inteiro, sem reserva para o Senhor. Porque quando eu começo a me entregar aos poucos para Deus, Ele começa a olhar para mim aos poucos. E nós vemos isso que Ele mesmo diz, que na medida que você medir, você vai ser medido. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não se entregavam, eles não aproveitavam para tentar imitar Jesus. Eles seguiam. Só que nós vemos aqui que quando chega diante deles o problema, aí vem a diferença. Aí vem a diferença entre o que serve e o que não. É no dia da adversidade, é como eu lido com a adversidade. Porque a adversidade, ela bate na porta de todo mundo. Só que eu vejo aqui que os discípulos, chega um homem com seu filho lunático e pede aos discípulos para que os discípulos expulsassem. Sobre os discípulos, tinha autoridade para isso? Tinha. Não é à toa que depois Jesus mandou eles irem pregando. Jesus não mandou, enquanto Jesus estava vivo, Jesus colocou os discípulos para sair pregando, ir de 2 em 2. E depois, quando eles voltaram cansados, Jesus levantou outros e mandou ainda outros irem pregar enquanto eles descansavam. Então sobre eles tinha autoridade? Sim, só que eles usavam a autoridade que já tinha sobre eles? Não, porque aqui eles ainda estavam vivendo com reservas. Levante a sua mão bem alta para o céu e diga assim comigo, diga: meu Deus, me ensina a me lançar quando se tratar da tua obra, da tua casa. Me ensina a me entregar por completo. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Aquele homem viu que os discípulos não conseguiram expulsar. Então aquele homem chega até Jesus contando o que aconteceu. Você vê que nos discípulos as pessoas viam a autoridade também, porque aquele homem poderia ter levado direto para Jesus, sim ou não? Mas ele chega para Jesus dizendo: Jesus, eu levei aos seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram me expulsar. E você vê que eles tinham reservas nitidamente para com as coisas de Deus. Que quando Jesus ouve isso, lê aqui comigo, no 41, Lucas 9, 41, para não fugir, para você entender. Olha o que Jesus responde para ele. E Jesus respondendo disse: ó geração e... Olha aqui para mim. Se você olhar diversas outras vezes, os discípulos erraram, sim ou não? E Jesus os acusava? Não. Jesus sempre entendia: calma, não tem medo não, sou eu. Calma, eu estou aqui com você. Só que aqui já estava demais. Qual é o chamado da igreja nesse mundo? Salvar. E para salvar almas eu tenho que tirar essa alma das garras de quem? Do diabo, do inferno. E como que eu tiro essas almas da garra do diabo e do inferno? Expulsando o diabo e o inferno da vida da pessoa. Se o chamado deles era esse, e quando chega para eles expulsar, eles não conseguem, Jesus olha para ele e fala: geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Porque essa era a função da igreja, e ainda é. A função da igreja não é fazer de você rico, próspero, abundante. Isso é consequência. A função da igreja é trazer vida com libertação, é te tirar das garras do inferno, é te tirar das garras de Satanás e trazer a você um novo fôlego de vida. Se a função dos discípulos era expulsar demônio e converter pessoas a Cristo, chega alguém endemoniado diante deles, eles não conseguem. Jesus vira para eles e diz: geração incrédula. Se você for atrás da definição incrédula, é pessoa que não crê. Ela está vendo, mas ela não crê. Mesmo ela vendo. O incrédulo, ele vê, mas ele não crê. Aquele que é duvidoso se torna igual Tomé. Ah, eu acredito se eu ver.
O incrédulo, ele está vendo e mesmo assim ele fala, isso não é real. Que é a mesma coisa que os discípulos estavam fazendo. Eles viam diversos milagres de Jesus. Eles sabiam que sobre ele tinha autoridade, mas eles usaram? Por que eles não usaram? Incrédulos. Uma pessoa incrédula, ela consegue se dar por inteira em algo? Se eu tenho a certeza que eu vou abrir uma empresa e ela vai quebrar, eu vou ralar naquela empresa? Não, meu chefe nem vai me pagar, eu tô fora, deixa ela do jeito que tá. É assim ou não é? Se eu acho que meu casamento vai acabar, meu filho não vai sair das drogas, eu vou orar, vou nada, deixa ela do jeito que tá. É uma pessoa incrédula que ela vê, mesmo assim ela não acredita. E geração perversa. Porque você entende que Jesus estava dizendo a eles o seguinte: como vocês estão sendo maus, porque vocês podem libertar e não estão libertando. Então vocês são perversos. A perversidade, ela está em toda pessoa que pode fazer o bem, que tem a escolha de fazer o bem, porém elas não fazem. E se Jesus os chamou para libertar e eles não estão libertando, eles são o quê? Perversos. E quantas vezes nós estamos diante de Deus e temos a oportunidade de abençoar, de ajudar, de estender a mão para alguém, e mesmo você tendo condições, você diz: não dá, eu não posso. Sabe como Jesus olha do céu à terra e quando vê uma atitude assim, minha e sua? Essa pessoa é perversa. Eu dei a ela para ela poder ajudar e ela diz que não pode. Só que se ela quisesse, ela poderia. Quem está entendendo isso? E quantas pessoas nós conhecemos que fazem isso? Sim ou não? Quantas pessoas você sabe, não, fulano poderia ajudar, só que daí, não posso. Quantas pessoas estão dentro da igreja, nós conhecemos, e elas são incrédulas. Ah, Jesus curou o neto do nosso irmão que estava com câncer. Não acredito, acho que a bispa comprou ele. Eu te vi aí. A bispa comprou ele. Não. Ah, a pessoa levantou para dar uma oferta alta. Foi combinado. Eu já ouvi isso, bispo, me falaram que foi combinado. Eu falei, sério? Então eu tenho que arrumar uns personagens mais fáceis, que eu ralo tanto para levantar. Eu falei, ó, eu chamei, você já vem, tá? Tem que ser mais fácil. A gente quase soa aqui. A pessoa tá vendo, mas ela não crê. Nossa, você viu fulano tá sendo abençoado? Foi por causa da igreja? Não, foi por causa que ele foi esperto dessa vez. Da outra vez ele era tão cabeça dura. Ela tá vendo, mas ela não crê, se torna uma pessoa incrédula. Quem tá entendendo isso? E Jesus chamou os discípulos de tudo isso: incrédulo e perverso. Pessoas que viam, mas não acreditavam. Pessoas que poderiam ajudar e não ajudavam. E Jesus ainda diz para eles assim: até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Porque você entende que Jesus corrigiu aqueles discípulos na frente de toda a multidão. Quem consegue entender isso? Jesus não corrigiu eles em particular, foi na frente de todo mundo. Jesus não, a Bíblia não diz, senão a Bíblia teria dito: e Jesus levou os discípulos para um canto e disse. Foi na frente de todo mundo. E Jesus ainda diz para eles: até quando eu vou estar com vocês e vocês ainda vão sofrer? Porque você acha que aquilo não foi uma humilhação também para os discípulos? Tentar expulsar o demônio e não conseguir? É humilhação, sim ou não? Não, a gente está expulsando aqui, mas não está saindo não. Chama a bispa, chama alguém, chama o pastor, chama a Beltrano que não está conseguindo. Poxa, o demônio não se sujeitou à minha autoridade. Foi isso que eles passaram diante da multidão. E Jesus deu aqui um start para eles. E nesta noite o Espírito Santo está te dando um chacoalhão. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você a mesma coisa. Até quando você vai sofrer, sendo que você tem o Espírito Santo do seu lado? Até quando você vai aceitar esse problema? Até quando você vai aceitar essa dificuldade, sendo que Ele morreu na cruz para te trazer vida e vida em abundância? Os discípulos estavam, Jesus estava dizendo para eles assim: vocês estão passando por essa situação, por essa vergonha, porque vocês querem.
E quando nós entendemos que eu só tenho a vida que eu tolero, porque foi isso que Jesus disse a eles: vocês estão passando essa humilhação porque vocês toleraram. Sim ou não? Porque se eles tivessem se posicionado, se o demônio só fosse sair quando Jesus falasse, Jesus não teria falado: até quando vocês vão sofrer eu ainda estando com vocês? Eu estou aqui com vocês e vocês estão passando essa humilhação até quando? Jesus estava dizendo para eles: está na hora de você usar a autoridade que você já tem. Está na hora de vocês usarem o poder que eu deixei para vocês. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: ei, chega de pedir para Deus: Deus, converte o meu marido. Chega de pedir para Deus: Deus, converte o meu filho. Chega de pedir, começa a dizer: em nome de Jesus, o meu marido já está convertido. Em nome de Jesus, o meu filho já saiu das drogas. Em nome de Jesus, o meu casamento já está restaurado. Em nome de Jesus, eu já estou curado. Jesus estava dizendo aos discípulos o seguinte: até quando vocês vão sofrer se eu ainda estou com vocês? Até quando vocês vão padecer se eu estou aqui? Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Existem momentos em que você pede a Deus e Deus ouve. E existem momentos em que Deus diz a você: age como se você já tivesse. Aleluia! Age como se você já fosse. Age com a autoridade que Deus te deu. Mas bispo, eu ainda não vejo. Começa a agir, que quando você começa a agir pela fé, Ele começa a prover pela fé para você. Então nós vimos que Jesus deu esse sermão nos discípulos. Jesus teve que consertar os discípulos, porque os problemas com os discípulos eles já haviam vindo de um tempo. Quem está entendendo isso? Eles já vinham vindo de um tempo, eles já vinham dando algumas atitudes. Muito obrigado, diaconisa, Deus abençoe. E nós vemos que Jesus então, quando Ele começa a se aproximar, porque deixa eu te falar uma coisa, sobre você já tem a presença do Espírito Santo. Sabe por que Deus está dizendo para você determinar como se já fosse? Porque já é. No mundo espiritual já aconteceu. No mundo espiritual já se tornou. No mundo espiritual você já conquistou. Então começa a profetizar que quando você abre a tua boca, o inferno parte em retirada. Quando Jesus então ele chega perto daquele rapaz, o espírito que estava dentro daquele rapaz, Jesus não diz uma palavra. Jesus não fala nada. O espírito que estava dentro daquele rapaz, só de Jesus chegar perto, começa a se manifestar. Aquele rapaz começa a se convulsionar, começa ali a se debater. E então, aí Jesus abre a boca. Jesus não colocou a mão na cabeça daquele rapaz e mandou manifestar o que estava em oculto. Só a presença de Jesus fez o que estava em oculto vir à tona. Só a presença de Jesus faz quando você está sendo enganado. Ele abriu o caminho, Ele abriu os seus olhos. Tem pessoas que ficam: ai Deus, eu não posso ser enganado. Ai Deus, eu não posso ser enganada. Deus não me deixa ser enganado. Você não precisa pedir isso. Você não precisa para não ser enganado. Você não precisa para ficar em oculto, porque Ele já traz à tona. Ele já revela. Onde Jesus chega, todo mal se manifesta para partir em retirada. Aquele mal que estava em oculto, quando Jesus chega, ele se manifesta. E aí então a Bíblia diz que Jesus repreende aquele espírito imundo. Jesus repreende. E quando Jesus repreende, aquele demônio sai. E Jesus entrega o único filho daquele homem. Jesus entrega o único filho daquele homem curado.
Talvez você chegou aqui dizendo: bispa, olha, eu só tenho isso que me traz felicidade, agora começou a me trazer problema. Bispa, olha, minha vida, se isso daqui mudasse, mudaria tudo. Bispa, eu preciso disso. Oricanta labas. Deus está dizendo que a única coisa que faltava, o único ponto que faltava, a única vírgula que faltava, Ele está colocando nesta noite. Ele está entrando com providência. Teve pessoas aqui que já falaram para o Senhor: Senhor, uma única palavra e tudo vai mudar. E Ele está dizendo: a última palavra eu dou nesta noite, o ponto final eu coloco nesta noite, a libertação eu trago nesta noite. Todos ficavam pasmados, todos ficavam perplexos com o que aconteceu. E você vê que o motivo de Jesus chamar a atenção dos discípulos não foi à toa. Jesus sabia que ele já estava para ser entregue. Tanto que, se você continuar lendo, você pode continuar a ler Lucas 9:44 na tua casa, que ele diz assim: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Por isso que Jesus corrigiu. Sabe algo que aqui eu vou finalizar com vocês? Sabe que eu aprendo com Deus? Que quanto mais Ele exige de nós. Quem aqui às vezes já se sentiu meio pressionado por Deus? Parece que Ele vai apertando, você vai mudando, você vai se contorcendo. Parece que Ele quer tirar algo de dentro de nós. Quem já sentiu isso? Deus está querendo me mexer de alguma forma. E aí começa, e como que Deus faz isso? Deus permite com que venham as adversidades. Porque mar calmo faz bom marinheiro? É o mar bravo que faz bom marinheiro. Deus permite com que venham as adversidades. Quando começa a vir as adversidades, você começa a se movimentar, você começa a mudar, você começa a orar mais. É assim ou não é? Você começa a jejuar mais, você começa a buscar mais, você começa a clamar mais, você começa a pedir misericórdia, você começa a pedir socorro. E Deus está ali te apertando. Porque Jesus sabia que o momento dele já estava quase chegando. E Ele precisava que os discípulos estivessem preparados. Toda vez, quando Deus te aperta um pouco mais, é que Ele está te preparando para o que Ele prometeu. Cada novo apertão do Espírito Santo é uma nova preparação dEle para a tua vida. Quando você vai pegar o melhor azeite, você já viu como é feito o azeite? Ele pega a azeitona e ele deixa ela de molho, esperando ela secar e sair o caldo, não é? Não, vai apertando, começa a apertar. Começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar. Eles vão apertando, 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 até que da azeitona sai o quê? O azeite. Quando você é apertado, de você começa a sair mais unção. É o que você às vezes não entende, que é nos momentos da adversidade que Deus começa a te moldar. É no momento da adversidade que Deus começa a te preparar para coisas grandes. É quando você não está entendendo o que está acontecendo, que Deus está moldando o teu caráter. Se alguém chegou aqui nesta noite se sentindo pressionado por um problema, se sentindo pressionado por alguma situação, se sentindo pressionado pelo que estão dizendo, Deus está dizendo: eu permiti para sair um som da tua vida, para que você saiba que de você tem poder e autoridade. E então nós vemos que Jesus, Ele faz o seu trabalho. Jesus, Ele entrega aquele rapaz e Ele explica aos discípulos. Entenda isso, meu querido. Nada com Cristo é por acaso. Nada com Cristo é em vão. Às vezes você fala: mas teve isso aqui que deu errado na minha vida. Não deu errado não, foi permissão de Deus. Nossa, que coincidência. Não foi coincidência, foi Cristo trabalhando ao meu favor.
Foi o Senhor cuidando de mim. Quem está entendendo isso? É o que eu e você devemos aprender. A não nos importar com as opiniões alheias, a não ser com a de Cristo. A não querer me comparar com a B ou C. A B ou C está maior, a B ou C é melhor. Tá bom, a minha unção que Deus deu para ele, então Deus abençoe, que multiplique mais. Eu tenho a minha, eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu propósito. Quem está entendendo? E a não me entregar com reservas. Eu preciso aprender a me entregar por inteiro. Quantos entendem isso? Aplauda bem forte o Senhor Jesus. E para se entregar por inteiro, com uma mentalidade retrógrada, com uma mentalidade ultrapassada, com uma mentalidade presa nos problemas, alguém consegue se entregar inteiro a Cristo? Não. Porque quando você pensa, eu vou dar esse salto de fé, aí a sua mente diz, não. O diabo já coloca um monte de empecilho. Aí você fala, não, verdade, né? Isso daqui vai acontecer, isso, né? Então deixa quieto, deixa eu guardar aqui. Quem está entendendo? Só que quando você está cheio do Espírito Santo, você dá um salto de fé. E você fala, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus vai fazer isso. Só que para isso eu preciso ter uma mente renovada. E nós estamos aqui. Hoje é o segundo domingo do renovo da mente. Para Deus te limpar, para Deus tirar do seu pensamento tudo de ruim. Quem lembrava o que era para fazer essa semana? Era para você ver coisas boas onde haviam Quem tentou fazer isso essa semana? Quem surgiu o problema para você tentou ver coisa boa? Foi fácil? Mas qual que dá resultado? Você vê o problema e mergulhar nele, ou vê o problema e procurar algo bom nele? Qual que te deu o resultado? Quando você procurou algo bom, você não ficou preso nele. É assim ou não é? E aí você já percebeu que aquele problema que era um monstro, quando você procura alguma coisa boa nele, parece que você consegue resolver ele. É assim ou não é? Parece que você acha a chave e fala, isso aqui, ó, abre, acabou. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Hoje é o segundo domingo do renovo da tua mente. Renovai a vossa mente no entendimento da palavra. Renovai. E o que o apóstolo Paulo diz mais? Naquilo que for bom, naquilo que for amável, naquilo que tiver alguma boa fama, nisso pensai. E é o que nós vamos fazer essa semana. Nós vamos continuar. Quando vier o problema, coisa boa. Eu contei de manhã e eu vou contar aqui à noite. Quem estava hoje de manhã? Então vocês estão aqui como minhas testemunhas. A irmã Rosângela vai fazer a renovação de votos dela, 20 anos juntos, e a mulher já tinha acertado tudo, como as coisas estão voltando, ela já havia acertado com a mulher a chácara dela. E a mulher manda uma mensagem para ela, que a chácara está em reforma, e que não vai conseguir alugar para ela. Convite impresso, todo mundo avisado, as madrinhas, buffet, decoração, tudo arrumado. Pensa como essa mulher ficou. Ela me manda mensagem no WhatsApp desesperada, bispa do céu, olha, aconteceu isso. Eu falei, calma. Primeira coisa, vamos ver o lado bom dessa história. Deus quer te dar uma chácara muito melhor que essa. Se está acontecendo isso é porque Deus tem coisa melhor para você. Então aquieta o teu coração. Não, mas eu preciso. Eu falei, calma. Você precisa que a mulher devolva o dinheiro? Vamos orar e Deus vai devolver o dinheiro. Vamos orar, essa mulher vai devolver o dinheiro. Nós entramos em oração, a mulher devolveu o dinheiro e com o dinheiro ela falou que conseguiu alugar uma outra chácara 10 vezes melhor do que a anterior. Olha aí o diabo querendo colocar um problema muito maior e Deus querendo dar algo melhor para ela. Quem está entendendo isso? Só que só consegue ver isso quem tem uma mente Se eu também não tenho uma mente renovada, ela vem com esse problema para mim, eu falo para ela o quê? Irmã, é difícil, vamos orar, né? Vamos orar, porque você já tá com as coisas marcadas, né? Vamos orar para ela arrumar lá a tempo. Eu falei, filha, ou ela vai arrumar a tempo,
ela vai te devolver o seu dinheiro, você vai pegar outra melhor. E ela conseguiu isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando você tem uma mente renovada, o problema aparece diante de você, você já vê algo bom nele. E esse algo bom te traz a solução. Quem está entendendo isso? E você que, bispo, eu nem sabia que vocês estavam nessa campanha, mas hoje é o nosso segundo domingo. São quantos domingos? 6. Os 3 primeiros eu estou ungindo a tua mente para Deus limpar. Para Deus limpar a tua mente. Não é para Deus aumentar o seu sonho, não, é para Deus limpar a sua mente de todo mal, de todo ataque do inferno. Para Deus limpar a tua mente. E a partir do 4º domingo, eu vou ungir o teu coração, para que Deus coloque no seu coração o desejo que Ele tem para a tua vida. Porque se você está com a sua mente toda presa ao passado, presa à frustração, presa a tudo, e Deus te dá um sonho para você ser grande, o que você vai dizer? Não, muito obrigado. Não, Deus, muito obrigado, já quebrei uma vez, não vou tentar isso de novo, não. Aí Deus vem e coloca o desejo no meu coração. Bispo Alexandre, você vai pregar para a multidão. Não, Deus, eu não consigo pregar nem para isso. Não, vou não. Quem está entendendo? Então eu preciso ter uma mente liberta de todo e qualquer passado, de toda e qualquer coisa ruim. E quem está nessa campanha conosco, mas talvez você não estava, mas vai até entrar e vai vir mais. Esses 4 domingos, hoje tem mais 4, sim ou não? Que você vai estar aqui, mas esses 4 domingos, levante as suas 2 mãos bem altas para o céu. Você não estava, mas vai entrar nessa campanha. Levante as suas 2 mãos bem altas para o céu e diga assim comigo, diga: meu Deus, eu estarei aqui mais 4 domingos, onde a minha mente será renovada e no meu coração terá os seus sonhos, e eu creio que eu viverei a sua abundância, em nome de Jesus. Aplauda bem forte Ele. E agora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Enquanto eles participam, a Santa Ceia pode participar todo aquele que é batizado nas águas. Como eu sempre digo, nós não batizamos crianças por 2 motivos. Porque primeiro, criança tem pecado? Não. Mas bispo, ela veio do fruto do pecado. Mas entenda algo. O batismo, ele é uma palavra que veio do grego. E ele significa arrependimento de pecado. A pessoa ter consciência e ela se arrepender. Uma criança tem consciência de algo? Pega um parafuso, dá na mão de uma criança e fala, coloca na tomada. O que ela vai fazer? Ela coloca, às vezes você não precisa nem falar, né? Ela já cata e já vai, você tem que tirar. Agora pega um adulto, um adolescente, tá? O prego e fala, põe na tomada. Ele vai olhar para você e vai falar, o quê? Não, vou tomar o choque, põe você. É assim ou não é? Porque tem consciência. Então eu não posso, quem está entendendo isso? Então eu não posso batizar a criança porque ela não tem consciência de pecado. Esse é o primeiro. E segundo e o principal, Jesus foi batizado com quantos anos? Com 30 anos de idade. Quando ele era criança, ele foi apresentado no templo pelo profeta Simeão e a profetisa Ana. Jesus, ele não foi batizado, ele foi apresentado. O batismo de Jesus só veio posterior. Quem está entendendo isso? Por isso que criança não se batiza, criança se apresenta. Mas bispo, eu sou batizada na Universal, na Renascer, na Paz e Vida, lá na do Reteté, eu sou batizada lá não sei aonde. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Então amém. Você reconhece que Jesus, ele nasceu de uma virgem, que morreu e ao 3º dia ressuscitou? Sim. Então amém, o seu batismo é válido. Amém? Não importa qual a placa do ministério, se você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o teu batismo é válido. Estenda tua mão para cá, igreja.
Estenda a tua mão que nós vamos consagrar agora. Senhor, nós consagramos este cálice com o teu poder, com a tua unção. E consagramos também este pão, Senhor. E pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, pedimos a tua unção sobre cada um aqui. Quando eles participarem, que a tua presença seja derramada sobre eles. Porque, Senhor, nós pedimos que a tua graça nos conforte, nos avive e nos renove no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispo, eu pequei. Bispo, eu falhei. Bispo, eu errei. O que você vai fazer? Nós vamos orar agora. E você vai pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Então nós vamos pedir isso. Amém, queridos? Feche seus olhos e curva a tua cabeça. Senhor, nós pedimos perdão agora pelos nossos pecados, palavras, obras e pensamentos. Pedimos, Espírito Santo, que a tua unção se manifeste aqui em nosso meio, Pai. Pedimos que o teu Espírito seja derramado aqui em nosso meio, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós e apague o nosso pecado. Apague, Senhor, tudo que nos separa de Ti. Apague, Senhor, tudo que nos afasta de Ti. E que possamos caminhar dia após dia ligados em Ti. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vai passar por você o pão e o cálice. Você pega aí na tua mão o pão e o cálice. Se você não for servir, basta fazer assim com a mão. Se você não for se servir, basta fazer assim com a mão. Não precisa ficar envergonhado. Tem gente que diz: eu vou comer, eu vou beber, porque o que vão pensar? A Bíblia nos ensina que da mesma medida que vós julgais, vós sereis julgados. Então não devemos julgar. Amém, queridos? Pode distribuir em nome de Jesus. Cristo já nos preparou uma joia que nos comprou e agora nos convida a ser com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto
representa o corpo de Cristo. Com este pão, diga assim comigo: Senhor, hoje eu participo de uma santa ceia que me foi servida por homens e mulheres, mas um dia o Senhor é quem me servirá, e eu anseio por este dia. Com todo respeito, coma deste pão que representa o corpo de Cristo. Oh, aleluias. Eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Levante este cálice para cima. Aleluias. O cálice que representa a nova aliança no sangue dele. E diga assim comigo, diga: Jesus, muito obrigado. Porque se hoje eu estou aqui, foi porque o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e eu tenho livre acesso ao meu Pai. Aleluia. Com todo respeito, beba deste cálice que representa o sangue de Cristo. Coloca aí do lado. Feche os seus olhos e comece a bendizer o nome do Senhor. Senhor, nós te damos graça por mais este momento aqui. E bendizemos o seu santo nome, Senhor. Porque sabemos que tu és bom, que tu és fiel. Sabemos que não há outro igual a ti. Que tu és o Deus que